Fala, galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais uma live de matemática. Conforme anunciado, hoje nós vamos fazer a retificação da aprendizagem da nossa primeira avaliação parcial do trimestre, que foi interdisciplinar com química. Então vamos lá? Então nós tínhamos o seguinte texto como suporte dos itens, né? Que no ano passado completou-se o sesquicentenário da tabela periódica dos elementos químicos. E aí a gente viu que esses elementos distribuem-se na tabela periódica conforme duas classificações, o período e o grupo. O período que varia do 1º ao 7º e o grupo que é de 1 a 18. E aí a gente viu que a gente pode associar cada elemento da tabela periódica a um par ordenado, certo? Atribuindo à primeira coordenada o número do grupo e à segunda coordenada o período correspondente. Então vamos ver aí a primeira questão. Qual das sentenças abaixo corresponde a uma função P? E esse P aí é para denotar o período. Por isso que agora veja, o domínio aqui, ó, são os possíveis valores para o grupo. O grupo pode variar de 1 a 18. E contra o domínio conjunto dos naturais, a cujo gráfico pertencem os pontos da ligação 1. Então a ligação 1 é a que tem os elementos químicos correspondentes a esses pares ordenados, ou seja, o elemento químico do grupo 11, que está no 4º período, e o elemento químico do grupo 14, que está no 5º período. Eu já vou representar estes pontos, né, porque a cada par ordenado corresponde um ponto no plano cartesiano. Então eu já vou representar estes pontos aqui no plano cartesiano. Então o primeiro ponto tem a abscissa 11, que eu já destaquei aqui, x igual a 11, e ordenada 4, né? Então, y igual a 4. Então, eu tenho este ponto aqui, ó. Ponto de coordenadas 11 e 4. O segundo ponto tem a abscissa 14, que é este outro valor que eu destaquei aqui no eixo das abscissas, e ordenada 5, né? Então, o ponto de coordenadas 14 e 5, aqui, ó. Então, 11, 4, 14 e 5. Beleza. Agora, vamos ver as alternativas aí, né? Era uma questão de múltipla escolha. Eu estou representando aqui no gráfico, mas é claro que para você resolver a questão, você não precisava do gráfico, tá? Por quê? Porque a gente já tinha visto que verificar se um ponto pertence ao gráfico de determinada função equivale a verificar se as coordenadas deste ponto satisfazem a sentença dessa função, né? O que eu quero dizer com satisfaz a sentença dessa função? Significa o seguinte: como a primeira coordenada é G e a segunda coordenada é P, para que o ponto pertença ao gráfico, eu preciso ter o seguinte: ao substituir G, por exemplo, no caso do primeiro ponto, ao substituir G na expressão aqui por 11, o valor de P que eu devo encontrar tem que ser 4. Se isso acontecer, é porque o ponto está no gráfico. Se não, não. Por exemplo, vamos checar aí se o primeiro ponto satisfaz a expressão aqui que aparece na alternativa alfa. Vamos fazer um exercício mental aqui, ó. Se eu substituir o G por 11, eu vou ter que fazer, ó, 11 menos 15. 11 menos 15. 11 menos 15 dá menos 4. Aí eu tenho que fazer um módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Aí depois ainda tem que multiplicar por 5. 4 vezes 5, 20. Ou seja, o ponto que pertence ao gráfico da função dada por essa sentença é o ponto de coordenadas 11 e 20. E não 11 e 4, como aparece aqui. Ou seja, o que eu acabei de verificar? Que este primeiro ponto não pertence ao gráfico da função dada por essa sentença que aparece na letra A. Então eu não preciso nem testar o segundo ponto, já vou para a próxima alternativa. Vamos testar na próxima aí. Se eu substituir o G por 11, vou ter que fazer menos 3 vezes 11, que dá menos 33. Ao somar com 37, eu obtenho 4, certo? 37 menos 33 dá 4. E o módulo de 4 é 4 mesmo. Opa! O que eu acabei de verificar? Que o ponto de coordenadas 11 e 4
pertence ao gráfico da função dada por essa sentença. Então, já posso assinalar a alternativa bravo? Ainda não, porque eu tenho que verificar o outro ponto, o ponto de coordenadas 14 e 5. Então, vou seguir o mesmo procedimento. Vou substituir o G por 14 para ver se eu encontro P igual a 5. Se eu substituir o G por 14, 14 vezes menos 3, dá menos 42. Menos 42 mais 37 dá menos 5. Menos 5. Porém, o módulo de menos 5 é 5. Então, o que eu acabei de concluir aqui? Que o ponto de coordenadas 14 e 5, efetivamente, pertence ao gráfico da função dada pela sentença da letra bravo. Então, a letra bravo é a alternativa correta. Se você testar nas expressões das demais alternativas, você vai verificar que pelo menos um destes dois pontos, né, tem coordenadas que não satisfazem a expressão. Beleza? Antes da gente ir para o próximo, deixa eu comentar o seguinte, e se não fosse uma questão de múltipla escolha, né? Na verdade, essa expressão que aparece na alternativa brava não é a única expressão que atende à condição de que esses pontos pertençam ao gráfico. Eu poderia dar exemplos aqui de outras expressões envolvendo módulo, a cujo gráfico estes pontos pertencem, tá? Então, deixa eu comentar o seguinte, se fosse, por exemplo, uma questão aberta assim, construa uma função, né? Uma função modular, a cujo gráfico pertence a esses pontos. Então, você poderia fazer o seguinte, por exemplo, eu já marquei esses pontos aqui, né? Os pontos de coordenada 11, 4 e 14, 5. Então, você poderia, por exemplo, fazer o seguinte, você poderia traçar essa semirreta aqui, Na verdade, você poderia traçar a reta mesmo, né? Você poderia traçar a reta. Deixa eu ver, quando 0... Tudo bem. Eu poderia, por exemplo, traçar essa reta, né? A reta que passa pelos pontos de coordenadas 11, 4, 14 e 5. Só que aí é o seguinte, né? A reta não pode ser o gráfico de uma função modular, porque a função modular não assume valores negativos, né? Então, essa parte abaixo do eixo x não existiria. Então, o que você poderia fazer? Você poderia obter a expressão y igual a x mais b da função afim, que tem como gráfico essa reta, e aí você poderia usar como expressão, para a sua função modular, simplesmente o módulo da expressão da sua função afim. Tá bom? Esse seria um caminho, seria uma maneira de fazer, não é a única. Você pode diversificar, você poderia fazer, por exemplo, vou fazer agora na cor azul aqui. Uma maneira um pouquinho mais elaborada. Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte. Você poderia pegar o ponto médio entre as abscissas desses pontos, né? 11 e 14, que dá 12,5, né? Você poderia pegar o ponto médio e aí traçar essas duas semirretas aqui, Essa semirreta. E essa outra semirreta. Que isso aqui é o gráfico de uma função modular, que não assume valores negativos, né? Você poderia fazer isso também. Eu assim, não, professor, mas aí não ia dar muito trabalho, né? Não ia dar muito trabalho, porque... Por que ia dar muito trabalho, né? Porque aí eu teria que trabalhar com duas sentenças, né? Eu teria que definir uma função por mais de uma sentença. Olha, na verdade, isso não é necessário, tá? Não seria obrigatório você trabalhar com duas sentenças. Sabe o que você poderia fazer? Você poderia escolher um destes dois pontos, pode escolher qualquer um dos dois, tá? Qualquer um dos dois. Eu vou escolher, por exemplo,
este ponto aqui, ó. Você poderia, por exemplo, escolher este ponto e espelhar em relação ao eixo X, tá? Então, eu vou refletir esse ponto, é como se o eixo X aqui fosse um espelho, tá? E aí eu vou identificar o simétrico dele em relação ao eixo X. Ora, o simétrico de um ponto em relação ao eixo X é simplesmente o mesmo ponto com a segunda coordenada, com o sinal trocado, tá? É só trocar o sinal da segunda coordenada. Então, que ponto seria esse? Seria o ponto de coordenadas 14 e menos 5. 14 e menos 5. E aí, olha só, ao fazer esse espelhamento, né, ao fazer essa reflexão, eu verifico o seguinte, que na verdade, essa semirreta que eu tracei aqui antes, ó, se eu fizer aqui, ó, eu posso fazer, eu poderia então, em vez de trabalhar com essas duas semirretas, usar este ponto, que é o simétrico do segundo par, com este ponto aqui, ó. Aí, em vez de trabalhar com essas duas semirretas, olha o que eu faço. Em vez de trabalhar com essas duas semirretas, porque eu não quero ter que trabalhar com mais de uma expressão, tá? Eu não quero ter que trabalhar com mais de uma expressão, eu quero trabalhar com uma expressão apenas. Aí, em vez de usar essas duas semirretas, eu poderia simplesmente traçar uma única reta. Qual única reta? A reta que passa por estes dois pontos, ou seja, o primeiro ponto eu mantive, e o segundo ponto eu refleti. Aí eu trabalho com essa reta aqui, Aí você vai dizer assim, não, professor, está errado, porque essa reta não é gráfico de uma função modular, porque ela tem uma parte que é negativa, está caindo abaixo do eixo x, tudo bem. Porque aí é só pegar a expressão dessa reta e colocar o módulo. Ao colocar o módulo, o que vai acontecer com essa parte aqui que ficou na região negativa? Na área, né, daqui do plano cartesiano que tem y negativo. O que vai acontecer é que tudo que está aqui abaixo do eixo x vai rebater para cima do eixo x e vai dar precisamente, né, este gráfico aqui, que é formado, ó, por essa semirreta juntamente com essa outra semirreta, entendeu? Então essa seria uma outra maneira de você fazer. Você fixar um dos pontos, aí o outro ponto você reflete em relação ao eixo x, tá? Aí você obtém o gráfico da reta que passa pelo ponto fixo mais o ponto refletido e depois coloca o módulo da expressão, tá bom? Beleza? Então vamos para o próximo. Ah, olha, até agora a gente estava trabalhando com o módulo combinado com a expressão do primeiro grau. Agora está aparecendo uma expressão do segundo grau, certo? Beleza. Então eu tenho que resolver essa equação para obter os possíveis valores de G. E aí eu tenho que recordar que G tem que ser um número entre 1 e 18. Se eu tiver isso em mente, eu já sei que a alternativa eco está errada. Porque um dos valores que ela apresenta é 23, então eu já posso descartar. Infelizmente é a única que eu consigo descartar aqui de imediato, né? Tudo bem. Outra coisa, né? O período é o quarto período. De fato, né, todas as colunas da tabela periódica têm elemento no quarto período. Mas se o período fosse, por exemplo, 3 ou 2, isso não seria verdade, né? Existem grupos que não têm elemento do terceiro período ou do segundo período, né? Mas aqui não é o caso, né? Quarto período, todos os grupos têm. Então, a única preocupação mesmo é que os valores de G têm que estar entre 1 e 18. Que, inclusive, estava no enunciado da questão, né? Ó, as três soluções pertencentes ao conjunto, que vai de 1 até 18, tá? Então, quais são? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o gráfico aqui e vou transcrever essa equação. Não, se eu marquei a letra E para descartar. Né? A letra E não pode ser, porque um dos valores que ela apresenta está fora do conjunto de 1 a 18. Não pode ser, tá? A gente vai ver qual é a alternativa correta ainda. Então, eu vou transcrever aqui a equação, que é módulo de menos G ao quadrado, mais 28G, menos 151,
Olha, está tudo dividido por 9, né? Igual a 4. Então, eu vou passar esse 9 multiplicando e já vou escrever que isso aqui é igual a 36. Aí eu vou pedir para apagar o projetor, por favor, para a gente usar esse espaço para resolver a equação. Então, eu tenho um módulo dessa expressão igual a 36, né? Ora, se o módulo é igual a 36, das duas, uma. É porque, ou a expressão, são dois casos, né? São dois casos. Temos duas situações possíveis aqui. Primeiro, ou a expressão que está dentro do módulo é igual ao próprio 36, ou, segundo caso que a gente vai trabalhar, a expressão que aparece dentro do módulo é igual ao oposto de 36, ou seja, menos 36. Então, vou trabalhar com duas equações. Vou ter que resolver essas duas equações. Cada uma delas é uma equação de segundo grau, então, a priori, né, eu espero encontrar duas soluções. Embora nem toda equação de segundo grau tenha duas soluções, né? Pode ser que tenha duas raízes iguais, ou pode ser que não tenha nenhuma raiz real, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. No primeiro caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer o 36 para o primeiro membro. Menos 151 menos 36, né? Vai ficar o quê? Menos 187. Então, isso aqui é igual a zero. Então, você pode resolver pela fórmula habitual, né? Faz o cálculo do discriminante, que é b ao quadrado, menos 4ac, né? Depois substitui, né, na expressão menos b, mais ou menos, a raiz do discriminante sobre 2a. Beleza. Porém, eu vou fazer aqui por soma e produto, tá? Por soma e produto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fatorar o 187, tá? O 187. 187, vamos pensar aqui, ó. Quais são os fatores de 187? Ele não é divisível por 3, né? Ele não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dele não é múltiplo de 3. Não é divisível por 5, é divisível por 7? Será que é divisível por 7? Não, você vai ver que ele também não é divisível por 7. Se não é por 3, muito menos por 9. Será que é divisível por 11? Ah, por 11, será? Por 11, de fato, por 11. Então, veja, o produto das raízes, que a gente sabe que é C sobre A, vai ficar menos 187 por menos 1, que dá o próprio 187. E isso aqui é divisível por 11. É 11 vezes quanto? É 11 vezes... 11 vezes quanto? 11 vezes... Se eu dividir 187 por 11, vai dar 17. Pode verificar aí, tá? Aliás, 17 vezes 11, né? É só multiplicar por 10 e somar 17. De fato, 17 vezes 10, 170, mais 17, 187. Agora, olha que beleza, hein? Olha que maravilha. A soma das raízes tem que dar quanto? Tem que dar menos B sobre A. Então, menos 28 por menos 1, que dá 28. E, de fato, 11, a soma de 11 com 17 dá 28. Então, essas são as duas raízes dessa equação. Tá bom? Então, eu acabei de resolver por soma e produto. Que, como eu disse, você pode resolver pela fórmula habitual. Tá? Então, 11 e 17. Agora, 11 e 17 são valores que estão no conjunto de 1 a 18? Sim. Sim. Então, eles já vão entrar na resposta. 11 e 17. Então, guarde esse 11 e 17. Mas a gente ainda tem a outra equação para considerar. Na outra equação, olha o que eu vou fazer. De forma análoga, eu vou trazer, agora o 36, que lá está com sinal negativo, eu vou trazer somando, né? Aí, menos 151 mais 36 dá menos 115. E isso fica igual a zero. Beleza? Trouxe o 36 para o primeiro membro somando, né? Qual a diferença entre 151 e 36? 115. Só que o 151, que é o número maior, está com sinal negativo, por isso que ficou negativo aqui. De forma análoga, o produto das raízes tem que dar menos... o produto das raízes tem que dar C sobre A. Menos 115 dividido por menos 1 dá o próprio 115. Aí, de novo, eu vou fatorar o 115, né? Para ver quais fatores que, se eu somar, vai dar 28. Veja que a soma aqui não alterou, né? A soma das raízes ainda tem que dar 28. Então, quais são esses números, né?
Quais são esses números? O 115. 115 não é divisível por 3. O 115 é divisível por 5, né? Ah, por 5. Se eu dividir por 5, eu vou encontrar quanto? 23. 115 é igual ao produto de 5 por 23. E veja que beleza? A soma destes dois números dá 28. Conclusão, as duas raízes desta segunda equação são 5 e 23. Duas raízes que você poderia obter pela fórmula habitual, tá bom? Porém, no contexto do nosso problema, o 23 não é a solução, porque ele não pertence ao conjunto que vai de 1 a 18. E, portanto, as únicas possibilidades quais serão? 5, 11 e 17. Beleza? Tá bom? Então, isso resolve o problema. Como era uma questão de múltipla escolha, você também poderia, né, você não precisaria necessariamente ter resolvido as equações, você não necessariamente teria que reescrever essa equação modular, você não teria que separar em dois casos, né, para ter que resolver duas equações quadráticas. Como era uma questão de múltipla escolha, você poderia testar os valores da alternativa, substituindo os valores de cada alternativa na equação para ver se ia satisfazer a igualdade ou não. Tá bom? Uma questão de múltipla escolha tem essa vantagem. Beleza? É isso aí, pessoal! Uhul! Então vamos seguir em frente, pessoal. Olha, hoje, dia 2 de julho, vocês sabem que nós comemoramos a independência do Brasil no dia, qual dia, né? 7 de setembro. A independência do Brasil, que foi proclamado no ano de 1822, não é isso? 7 de setembro de 1822. Então, o que a gente aprende aí na história, né, é que, pode voltar ao slide, que que o Brasil teve a sua independência declarada sem derramamento de sangue, né, que não houve confronto, foi lá às margens do Ipiranga, parece que de uma forma muito pacífica, né, como se até tivessem feito ali um banquete para celebrar. Nossa, que maravilha, né, que independência fácil, mas não foi bem assim, pessoal, né. Então, uma mensagem especial aí para os nossos alunos oriundos das terras seculares da Bahia, né? Cenário de lendária tradição. Os baianos, inclusive hoje é feriado na Bahia, né? Os baianos celebram, comemoram a independência no dia 2 de julho. Por quê? Porque, na verdade, em 19 de fevereiro de 1822, portanto, bem antes do 7 de setembro, já havia iniciado ali um movimento pela independência, né? E não foi pacífico, não. Houve muito confronto, houve guerra mesmo, tropas brasileiras da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro lá, concentrados lá na Bahia, em confronto com as tropas portuguesas, né? E mesmo com a declaração da independência no dia 7 de setembro, esse confronto na Bahia ainda se estendeu até 1823. Aí ali em meados de abril de 1823, é que conseguiram fechar o porto da Bahia, e aí as tropas portuguesas ficaram sem mantimento, né? Ficaram sem insumo, e aí, na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho, acabaram indo embora, né? E aí, então, as tropas brasileiras encontraram terreno livre, e por isso, na Bahia, se celebra a independência no dia 2 de julho. Então, né, a nossa homenagem aí aos nossos alunos oriundos das terras seculares da Bahia, 2 de julho. Beleza. Então, a gente viu aí, ó, 5, 11 e 17, não é isso? Então, alternativa bravo nesse caso aqui, tá? 5, 11 e 17. Beleza. Vamos para o próximo. Então, nós temos a seguinte expressão sobre o decaimento, né, da quantidade de uma certa substância, uma expressão exponencial, né? Então, a quantidade em função do tempo está dada aí por essa expressão, onde K é uma constante positiva, e aí aparece o esboço de um gráfico, não é isso? Olha aí o gráfico. O que a gente visualiza nesse gráfico? A gente está vendo 2 pontos da curva exponencial. Quais 2 pontos? Este ponto aqui no eixo das ordenadas é o mais simples, né? É o ponto de coordenadas 0
e 2048. E este outro ponto aqui é o ponto de coordenadas A e 512, que inclusive está destacado no enunciado da questão, né? Sabendo que estes dois pontos pertencem ao gráfico da função, então o que a gente pode concluir a respeito dos valores das constantes K e A, que é o tempo em que a quantidade é igual a 512, né? Bom, o imediato aqui é o valor de K. Por quê? Por causa desse ponto que está sobre o eixo das ordenadas. Se eu substituir esse ponto sobre o eixo das ordenadas tem abscissa zero, tem t igual a zero. Se eu substituir t por zero nessa expressão, o expoente aqui vai ficar zero, certo? E 2 elevado a zero dá 1. Ora, e 1 vezes k vai dar o próprio k. Só que quando t é zero, quanto vale q? Quanto vale q? Vale 2048. Ou seja, substituindo as coordenadas deste ponto na expressão, levando em conta que isso aqui é o valor de Q e que esse zero é o valor de T, eu concluo que 2048 é igual a K vezes 2 elevado a zero, só que 2 elevado a zero é 1, ou seja, isso aqui é o próprio K. Então já sei que o K vale 2048. Avança aí, por favor. Olha só, pessoal, com isso, a gente já fica com em dúvida em apenas duas alternativas, né? Já descarta Bravo, Charlie e Eco. Fica entre alfa e delta, né? Então, o K tem que ser 2048. Agora, a dúvida é o valor de A, né? Então, volta lá no gráfico, por favor. Para determinar o valor de A, eu vou usar o outro ponto, o ponto de coordenadas A, 512. Então, eu vou substituir as suas coordenadas na expressão. Tem que lembrar que a primeira coordenada é T e a segunda coordenada é Q. Então, se eu substituir o Q por 512, isso é igual, o K, eu já sei que é 2048, vezes 2 elevado a menos 0,5T. Ah, mas quem é T? O T é A, vezes o A, certo? Beleza. Pode apagar o slide, por favor? Então, vamos resolver isso aqui para encontrar o valor de A. Vamos deixar tudo em base 2? Vamos escrever todas as potências em base 2? O 512, por exemplo, é a mesma coisa que 2 elevado a nona, né? Porque 2 a décima dá 1024. O 2048 é 2 elevado a 11. E o restante eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Olha só, eu tenho uma multiplicação. Eu vou passar esse fator, vou trazer aqui para o primeiro membro, dividindo. Mas quando eu divido potências de mesma base, basta subtrair os expoentes, certo? Então eu vou ter que fazer 9 menos 11, e isso dá menos 2. Então 2 elevado a menos 2 tem que ser igual ao que ficou lá no segundo membro, que é 2 elevado a menos 0,5A. Pronto, eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Então, logo, os expoentes têm que coincidir. Tá? Beleza. Então, eu vou escrever isso, né? Então, menos 2 tem que ser igual a menos 0,5A. Qual tem que ser o valor de A? De modo que multiplicado por menos 0,5 seja igual a menos 2. O A tem que ser igual a 4. Beleza? O valor de A, onde é, comandante? O valor de A, que eu tenho que multiplicar o menos 0,5 para dar menos 2, tem que ser 4. Veja, eu poderia ter trocado o sinal de ambos os membros, ou seja, 2 e o 0,5, né? É meio, né? A forma fracionária é meio, né? Igual a A sobre 2. Então, ao passar o 2 multiplicando, eu vejo que o A tem que ser 4. Então, pronto. Então, qual é a alternativa correta? Vamos lá? Volta para o slide, por favor. Vamos lá para as alternativas. Então, alternativa delta, né? O K tem que ser 2048 e o A tem que ser 4. Beleza. Pessoal, eu comentei, né? Eu falei aí sobre o dia 2 de julho, e amanhã, dia 3 de julho, é um dia especial também. O pessoal que é do Grêmio de Engenharia está em festa. Ah, mas por que o pessoal do Grêmio de Engenharia? Será que
dia 3 de julho é dia do patrono da engenharia. Não, não é isso não. É porque é um aluno nosso, que é do Grêmio de Engenharia, da turma 104, que amanhã celebra o seu aniversário, o aluno Romagueira. Então, os nossos parabéns aí ao Romagueira, que amanhã vai comemorar o seu aniversário, né? Bruno Romagueira, nossos parabéns. E aí, como de praxe, embora nós não estejamos unidos aqui, né? Estamos unidos virtualmente, né? Não fisicamente, tudo bem. Mas, como de costume que eu faço com as turmas, na comemoração de um aniversário, e a Romagueira, tudo ou nada? Tudo! Então, como é? Como é que é? Zum, zaravalho, pum, zarapim, zoqué, o cué, zum, piguilim, 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 zunga, 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 catibarimbau, ei, chau, Romagueira, muito bom, nossos parabéns aí, muitas felicidades, e vamos rezar aí para que a gente retorne em breve às nossas aulas presenciais, certo? Os professores todos estão sentindo falta dos alunos, e imaginamos também que os alunos estejam morrendo de saudade do colégio. Muito bom. Vamos lá para o próximo item, item 8. Item 8. Tá. Olha aí, a meia-vida, tempo necessário para que a quantidade se reduza à metade da inicial. Então, como eu havia comentado na nossa live interdisciplinar, basta a gente pegar a expressão exponencial, que é 2 elevado a menos 0,5t, e igualar a meio. Isso está lá na nossa live interdisciplinar, não precisa trabalhar com a expressão toda. Se eu quero a meia-vida, basta colocar essa condição de que a expressão exponencial seja igual a meio. Só que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. De novo, igualdade de potências de mesma base. Basta igualar os expoentes. Ao igualar os expoentes, a gente vai obter que o t tem que ser igual a 2. E o tempo está dado em minutos, portanto, 2 minutos, que é o que aparece na alternativa Charlie. Beleza? Bem tranquila essa questão aí. Bastava igualar a expressão exponencial a meio, que é 2 elevado a menos 1. Vamos para o último aí? Ah, olha aí. O próton, né? Ó, considere que a carga elétrica de um próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza? Aí nós queremos representar em notação científica a carga elétrica de 25 mil prótons. Ora, se um próton tem essa carga elétrica e eu quero 25 mil prótons, então basta multiplicar, né? Então, o que eu... Ah, e lembrando que a notação científica, né, como é que eu represento? Eu tenho que ter um dígito significativo antes da vírgula, né? Um dígito não nulo antes da vírgula, um dígito apenas. Com isso, eu já elimino aqui, ó, as letras alfa e bravo, já posso descartar. Porque isso aqui não está na notação científica, tá? Então, vamos ver qual dessas três aqui é a correta. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 1,6 vezes 10 a menos 19, multiplicado por 25 mil. Para simplificar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 1,6 multiplicado por 25 e depois eu computo os zeros, tá? Pode apagar o slide, por favor. Então, ó, 1,6 vezes 25 dá 40. 40. Só que, além disso, eu tenho esses 3 zeros. E eu ainda tenho 10 elevado a menos 19. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 4 zeros. 4 zeros é a mesma coisa que 10 à quarta. Certo? E o produto de 10 à quarta por 10 a menos 19, eu vou somar os expoentes. Então, o que eu vou fazer? 4 menos 19, e isso dá menos 15. Então, no final, eu vou obter o quê? 4 vezes 10 a menos 15 coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, fica a alternativa, nesse caso aí, né? Porque não necessariamente foi a que apareceu para você no AVA. Olha aqui, ó. Alternativa Charlie, 4 vezes 10 a menos 15 coulomb. Pois não? Professor, e as questões que pediam outros valores de prótons em notação científica? Isso, as outras, conforme eu já havia mandado mensagem lá no chat, tiveram um tratamento particular. Hoje vai ser liberado para vocês a revisão da prova, tá? Ainda não está disponível, a gente ainda vai mudar a configuração lá no sistema para que vocês possam ter acesso à correção da prova, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês lançam para a gente no chat ou então lá no nosso fórum de dúvidas, que a gente vai esclarecer caso a caso.
E para fechar, pessoal, né? Comentei do dia 2 de julho, comentei do dia 3 de julho. Pode apagar o slide, por favor? Agora eu quero falar do dia 4 de julho, que é o sábado, né? O próximo sábado. 4 de julho é um dia importante também, não é, pessoal? Aí alguns aí vão se lembrar. Eu comecei falando do 2 de julho, né? Independência da Bahia. E aí alguns já vão associar com o Independence Day. Ah, professor, agora o senhor vai falar da independência dos Estados Unidos, 4 de julho? Não, pessoal, eu vou falar de um motivo mais especial, de um motivo exponencialmente mais importante, tá? E antes de dizer que motivo é esse, vou comentar o seguinte: há uma oração muito antiga, que os cristãos dirigem a Maria. Ela começa assim, ó: lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Olha que coisa bonita, né? Essa confiança filial, né, das pessoas que pedem a ajuda da mãe e têm a certeza de serem atendidos. Sabe que vão ser amparados pela mãe. Por que eu vou dizer isso? Porque no próximo sábado agora, 4 de julho, aquela a quem eu chamo de Alteza, a Majestade, a Senhora minha mãe, completará os seus 60 anos, o 6.0 aí de potência. E por que eu fiz essa referência aí a Maria, né, essa oração de que todos aqueles que rezam são atendidos sempre, né, nunca falha, nunca falha? Porque eu nunca, talvez essa seja a primeira vez que eu torne isso público. Eu nunca comentei com ninguém, assim, alguns acontecimentos, né, da minha trajetória até aqui, mas é certo que todos, né, passam por dificuldades, né, todos têm que superar alguns desafios, alguns obstáculos. E aí eu me lembro de um momento particular, no início de 2012. Eu cheguei aqui em Brasília em 2011, e aí no início de 2012 eu usei as minhas férias para cumprir os créditos de uma disciplina do mestrado lá no Rio de Janeiro. E foi o curso mais difícil que eu fiz, o curso mais difícil. Um curso que realmente, assim, me consumiu muito tempo, muitas energias, e inclusive, assim, me deixou, assim, quer dizer, representou uma grande dificuldade. Eu mal conseguia me concentrar em outras atividades, né? Houve um momento lá em que um amigo convidou para ver a apresentação da banda dele. Sabe quando você está presente fisicamente, mas não está psicologicamente ali? Sua cabeça está em outro lugar? Pois é, eu estava assim. Estava lá como que hipnotizado, né? Eu estava no local e simplesmente nem consegui prestar atenção na música, porque a minha cabeça estava lá, na matéria daquele curso, o tempo todo estudando. Cheguei, inclusive, aí para o casamento de um amigo. Imagine, né, lá na festa de casamento, né, enquanto o pessoal estava lá, se divertindo, tal, dançando, conversando, tal, estava eu lá, com o celular na palma da mão, estudando lá a matéria, preocupado lá, porque foi muito difícil esse curso. E aí, então eu recorri a quem? Recorri à senhora minha mãe. Mas como assim? Pediu ajuda para a mãe? Ela que te ajudou no curso? Sim, ajudou não no sentido, né? No sentido de explicar a matéria, mas da forma que somente as mães podem ajudar, que é rezando pelos filhos. Impressionante como que eu citei esse exemplo, mas em todas as situações em que eu eu passei por uma dificuldade grande, que eu precisei de ajuda e recorri à minha mãe, ela falou assim: tá bom, vou rezar por você. Pronto, assim, ó, em pouquíssimo tempo a situação estava resolvida. E aí, para fechar, eu vou ilustrar só com mais um exemplo, né? Vocês que têm aí, são filhos de militares e sabem, por exemplo, que o militar tem que fazer todo ano o TAT, né? O teste de aptidão de tiro, né? Então, uma vez eu fui lá para um TAT, fui lá para o stand de tiro e fui todo seguro, né? Tranquilo, não, beleza. Até hoje eu só tirei no TAT, então tranquilo, isso aqui vai ser moleza. Aí fui lá, fiz o TAT. Só que é o seguinte, para você obter o conceito você tem que acertar os 15 tiros no alvo. Se você acertar 14, já não é já cai para MB. E nem o MB eu estava conseguindo, né? Estava ali no B, aí refiz,
estava lá voltando em outro horário para repetir o teste, e na FSG, mas não é possível, né? Porque depende de vários fatores, né? Ainda que você tenha destreza, né? Tem a questão também ali da manutenção do armamento, né? Às vezes você usando uma outra pistola, às vezes você consegue, né, uma regulagem melhor, enfim, são muitos fatores. E não estava conseguindo, né? Aí foi quando eu pensei, bom, vou ter que apelar. Aí liguei para a senhora, minha mãe, e falei assim, mãe, reza aí por mim, porque tá difícil, eu né, não estou conseguindo acertar os 15, o máximo que eu consegui chegar foi 14 e tal, eu vou ter a chance de repetir, já fiz a primeira, fiz a segunda, não foi, assim, não, agora a terceira vai, não, a terceira não foi, já fiz 3 vezes e vou ter ainda mais uma chance, reza aí por mim para ver se dá certo. Não, pode deixar, meu filho, vou rezar por você. Pois bem, foi batata, né? O teste seguinte lá fui, os 15 no alvo. Então, pessoal, se você ainda não deu um abraço na sua mãe, não dê um abraço na sua mãe. Dê um beijo bem dado na testa, na bochecha e no nariz da sua mãe, tá bom? Então, parabéns aí, mamãe, pelo seu aniversário, pelos seus 60 anos. É uma pena que a gente não vai poder comemorar juntos, né? Ela está lá no interior de São Paulo, mas aí fica aí a minha homenagem à senhora. Feliz aniversário. E para vocês, pessoal, bons estudos e bom final de semana. Até a próxima.